O espelho invisível. A verdade sobre por que você está repetindo a mesma vida. Prólogo. O reflexo que ninguém quer ver. Dizem que existe um espelho que não mostra o rosto, mas a alma. Um artefato antigo, escondido por eras, conhecido apenas pelos poucos que ousaram encarar o próprio reflexo interior. Chamavam-no de O Espelho Invisível. Um livro que não foi escrito com tinta, mas com verdades que o ego teme ler. Conta-se que quem o abre começa a perceber algo perturbador. O mundo lá fora nunca foi real. Era apenas o reflexo de tudo o que vive dentro. Talvez você tenha se perguntado por que certas histórias parecem se repetir em sua vida. Os mesmos erros, as mesmas dores, as mesmas pessoas com rostos diferentes. E se eu te dissesse que nada disso é coincidência, que cada repetição é um sinal do espelho tentando te acordar, este é o livro que revela por que você está vivendo a mesma história e como quebrar o ciclo para sempre. Mas cuidado, uma vez que enxergar o que está por trás do reflexo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Capítulo 1. O ciclo invisível da repetição. Há um momento na vida em que a alma começa a sussurrar e depois gritar, para que você perceba o que sempre esteve ali. Você não está vivendo algo novo. Está apenas percorrendo um mesmo labirinto com rostos diferentes, cenários diferentes, mas com o mesmo final. É o ciclo invisível da repetição, uma das leis mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosas do universo. Nada muda lá fora enquanto a vibração interna permanece a mesma. A vida é um espelho vivo, projetando do lado de fora o conteúdo invisível do seu mundo interior. Tudo aquilo que você acredita, teme, rejeita ou finge não ver, retorna até que finalmente seja compreendido. Os antigos chamavam esse fenômeno de a dança dos reflexos. Diziam que o universo é como um grande oceano espiritual, onde cada emoção humana gera ondas, e essas ondas inevitavelmente voltam para quem as emitiu. Não importa o tempo que leve, não importa quantas reencarnações sejam necessárias. A energia sempre retorna à sua origem. É por isso que a vida parece girar em círculos. Você pode mudar de cidade, de parceiro, de emprego ou até de religião. Mas se a vibração interna não mudar, o ciclo se repete com novas formas e velhos significados. O universo não se importa com aparência. Ele responde apenas à frequência. Esse é o segredo que muitos evitam encarar. Nós não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. Tudo aquilo que habita o inconsciente, mesmo escondido nas sombras, atua como um ímã silencioso que organiza circunstâncias e encontros de maneira milimétrica. Um coração ferido não encontra cura em outro coração, mas apenas o reflexo exato de sua ferida. E assim, o sofrimento se repete, não por punição, mas por amor, o amor da consciência universal que insiste em nos mostrar o que ainda não foi curado. Cada repetição é um convite. Cada dor reincidente é uma lição ainda não aprendida. Imagine por um instante que a vida é uma sala infinita de espelhos. Em cada parede há um reflexo seu, um refletindo sua raiva, outro seu medo, outro seu orgulho e outro, talvez, sua esperança. Quando você tenta fugir de um reflexo, o espelho apenas o multiplica. Mas quando você o encara, quando reconhece a imagem que te incomoda, o reflexo se dissolve. A repetição existe apenas até que o aprendizado aconteça. Essa é a alquimia silenciosa da evolução. Nada do que acontece é contra você. Tudo acontece para você. O ciclo invisível da repetição tem início ainda na infância, quando o ego se forma para proteger a alma. Cada rejeição, cada humilhação, cada ausência é transformada em um programa interno. Não sou bom o bastante. O amor dói. É perigoso confiar. Tenho que lutar para ser aceito. Essas frases silenciosas se tornam códigos vibracionais, moldando o campo energético ao redor da pessoa. E esse campo,
Como um espelho invisível, atrai experiências que confirmam exatamente essas crenças. É por isso que quem foi traído muitas vezes repete traições. Quem viveu escassez repete perdas. Quem teme ser abandonado acaba se sabotando para provar que o medo estava certo. A mente quer segurança, mesmo que essa segurança venha da dor conhecida. A física quântica começa a decifrar o que os antigos já sabiam. O observador influencia o observado. A realidade responde ao padrão interno de quem a percebe. Quando alguém vibra em escassez, o universo reorganiza as circunstâncias para que o reflexo seja coerente. Não porque o universo é cruel, mas porque é matematicamente justo. A vibração é a linguagem do cosmos. Nenhuma palavra é mais forte do que a frequência que você emite. Por isso, a vida não escuta o que você diz. Ela responde ao que você sente. E é aqui que a repetição se torna uma mestra exigente. Cada ciclo é um espelho colocado à sua frente para que você veja o que ainda precisa ser compreendido. Se você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de obstáculo, a mesma dor disfarçada de oportunidade, é porque o espelho ainda tenta te mostrar a imagem que você recusa enxergar. A solução nunca esteve em mudar o cenário, mas em mudar o reflexo interno. O espelho só devolve o que está diante dele. Os mestres do Oriente chamavam isso de lei do retorno da consciência. Eles ensinavam que o karma não é um castigo, mas uma ferramenta de equilíbrio. É o espelho universal, garantindo que a alma não fuja de si mesma. Quando você mente, a vida te mostra o engano. Quando julga, é julgado. Quando se ama, é amado. Quando perdoa, é libertado. A repetição é o processo alquímico pelo qual a alma refina sua vibração até alcançar o estado de pureza, aquele em que não há mais necessidade de lição, apenas de expansão. Mas há algo ainda mais profundo. O ciclo não se repete para te punir, mas para te devolver o poder. Enquanto você acredita ser vítima, o espelho te escraviza. Quando entende que é o Criador, o espelho se torna seu aliado. O universo não é contra você, ele é você, refletido. Essa é a revelação que transforma. O verdadeiro despertar acontece quando você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que dentro de mim está pedindo para ser visto? Essa simples mudança de pergunta muda toda a vida. O espelho invisível da existência é, na verdade, um portal. Ele se abre toda vez que você escolhe a consciência no lugar da reação. Quando, diante de uma situação dolorosa, você decide respirar, observar e compreender, em vez de reagir, o ciclo se enfraquece. Cada vez que age com amor onde antes havia ódio, com paciência onde antes havia desespero, o reflexo se altera. A repetição cessa não por milagre, mas por coerência vibracional. A energia se refina e a realidade responde. A verdade é que a vida nunca quis te machucar. Ela apenas quer te acordar. O problema é que muitos preferem culpar o espelho em vez de olhar para a imagem refletida. Passam a vida trocando de relacionamentos, empregos, cidades, terapias, sem perceber que o verdadeiro campo de batalha sempre foi interior. Mas chega um momento em que o padrão cansa. A alma começa a clamar por liberdade. E é nesse ponto que o espelho invisível se revela. Ele aparece quando você finalmente decide parar de fugir de si mesmo. Olhar para o espelho é um ato de coragem espiritual. É admitir que todas as respostas estão dentro e que o mundo externo é apenas um eco. É compreender que nada é pessoal, tudo é vibracional. É aceitar que a dor, por mais cruel que pareça, é apenas a alma tentando te ensinar o caminho de volta para casa. O ciclo só existe porque ainda há algo a ser visto. No fim, o segredo do ciclo invisível da repetição é simples e devastador.
A realidade sempre repete o que você ainda não compreendeu. Enquanto houver resistência, o reflexo se mantém. Mas quando há entendimento, o espelho se quebra e o novo pode surgir. É o momento em que o universo, como um artista paciente, apaga os traços do passado e entrega a você uma tela em branco, para que desta vez a história seja escrita com consciência, amor e verdade. E é nesse instante que o espelho invisível sussurra pela primeira vez. Pare de tentar mudar o reflexo. Comece a mudar a luz que o projeta. Capítulo 2. As sombras que criam a realidade. Há um ponto na jornada em que o buscador percebe algo desconcertante. O mundo que ele vê não é o mundo real. É apenas a sombra daquilo que vibra dentro dele. Tudo o que existe ao redor é uma projeção do inconsciente, uma pintura viva criada pelas emoções não resolvidas, pelos medos não aceitos, pelas dores que foram empurradas para o fundo do ser. A maioria das pessoas vive acreditando que a vida acontece de fora para dentro, mas os mestres antigos sabiam que o fluxo é o oposto. A realidade é o espelho das sombras internas. E enquanto essas sombras não forem iluminadas, o ciclo continuará se repetindo, incessante e silenciosamente. Cada ser humano é como um templo dividido em luz e escuridão. Na parte visível estão os pensamentos conscientes, as intenções nobres, os desejos e as metas declaradas. Mas nas galerias subterrâneas, aquelas que raramente se exploram, vivem os medos, as vergonhas, os traumas e as culpas. Essas camadas ocultas formam o campo vibracional que realmente comanda o que se manifesta. Por isso, não adianta afirmar "sou próspero" se a emoção profunda vibra a escassez. Não adianta dizer "sou amado" se o coração teme o abandono. O universo responde à vibração real, não à frase repetida. A mente engana, mas a frequência não mente. As sombras não são inimigas. Elas são memórias congeladas que pedem para ser reconhecidas. Cada vez que uma emoção é reprimida, ela não desaparece. Apenas desce um degrau mais fundo dentro da psique. Lá, ela se transforma em vibração densa, em magnetismo oculto, em campo energético que atrai situações semelhantes à sua natureza. Assim nascem os padrões de repetição. O espelho da realidade projeta do lado de fora o conteúdo que ficou preso dentro. O que você evita sentir, a vida se encarrega de te mostrar. É por isso que os mesmos desafios voltam com nomes diferentes. Eles são recados da alma dizendo: você precisa me ver. A psicologia chama essas camadas profundas de inconsciente. As tradições espirituais as chamam de sombras. Os antigos egípcios as nomeavam Ka, a parte da alma que carrega as impressões não resolvidas das encarnações anteriores. Seja qual for o nome, o princípio é o mesmo. A sombra cria a forma. Quando uma pessoa vive com raiva do pai, atrai chefes autoritários. Quando carrega culpa por ser feliz, inconscientemente sabota suas conquistas. Quando teme a solidão, se prende a amores que a consomem. O espelho da vida é exato e, por isso, é impiedosamente justo. As sombras são como programadores invisíveis que editam o código da realidade. Cada crença limitante é uma linha escrita nesse código. Eu não mereço. As coisas são difíceis. Ninguém me entende. Preciso me esforçar demais para ser amado. Essas frases silenciosas rodam em segundo plano, criando resultados coerentes com suas vibrações. O mundo externo é apenas a interface gráfica do seu sistema interno. Você pode mudar o cenário quantas vezes quiser, mudar de casa, de cidade, de profissão, mas o programa continua sendo executado até que seja reescrito conscientemente. Os mestres de Atlântida chamavam esse processo de lei do reflexo oculto.
Eles ensinavam que a alma carrega hologramas energéticos de todas as suas experiências. Esses hologramas ficam gravados no campo vibracional e se reativam toda vez que uma situação semelhante é vivida. Assim, uma pessoa que foi rejeitada na infância pode inconscientemente buscar rejeição ao longo da vida, não por gostar da dor, mas por tentar inconscientemente reviver o trauma, para, desta vez, transformá-lo. O problema é que, sem consciência, o ciclo se repete e a lição se perde. A libertação começa quando você reconhece suas sombras sem julgá-las. A sombra não se dissolve pela força, mas pela luz da aceitação. Aceitar não é aprovar, é compreender. É olhar para dentro e dizer: sim, existe raiva em mim, existe medo, culpa, inveja. E tudo isso também é parte do humano que eu sou. Nesse momento, algo mágico acontece. O reflexo muda. O universo deixa de precisar mostrar aquilo do lado de fora, porque você o acolheu dentro. A lição cumprida deixa de se repetir. O espelho se torna neutro. Muitos fogem das sombras porque confundem luz com perfeição. Mas a verdadeira luz é consciência. Um ser desperto não é aquele que não tem sombras. É aquele que as reconhece e não é dominado por elas. É o mestre que caminha em meio à escuridão sem se identificar com ela. Por isso, quanto mais alguém busca esconder suas dores, mais intensamente o universo as reflete. A cura não está em apagar o passado, mas em integrar suas partes rejeitadas até que tudo volte a ser um só. Na física espiritual, cada emoção tem uma frequência específica. O medo vibra lento, o amor vibra rápido. Quando você mantém emoções densas reprimidas, sua frequência média desce e a realidade se torna mais densa também. É por isso que os dias parecem pesados. As oportunidades desaparecem e as pessoas refletem sua irritação. Mas quando você começa a observar, respirar e liberar as emoções, a frequência se eleva e, com ela, o reflexo muda. O universo é um espelho sensível. Ele sempre imita o seu estado vibracional. As sombras também guardam um tesouro. Por trás de cada medo, há um poder adormecido. Por trás de cada culpa, uma virtude esquecida. A raiva, quando compreendida, se transforma em força. A tristeza, quando aceita, se converte em sensibilidade. A culpa, quando curada, vira compaixão. A sombra é apenas luz que se esqueceu de brilhar. Quando você a ilumina com consciência, ela se revela como um fragmento do divino dentro de você. Mas o ego teme essa luz. Ele prefere manter o controle, acreditar que os problemas vêm de fora. Ele se alimenta da sensação de vítima, porque a vítima não precisa mudar. Por isso, a consciência é o maior ato de rebeldia contra a programação do ego. Olhar para dentro é um gesto de poder. É declarar ao universo: eu assumo a responsabilidade pelo reflexo que vejo. Nesse instante, o jogo muda. O Criador desperta dentro do reflexo. Os antigos monges tibetanos diziam que o universo é como um grande espelho de cristal. Se você sorri diante dele, ele sorri de volta. Se o fere, ele se quebra em 1000 pedaços, refletindo sua própria dor. A vida é o mesmo espelho. Não julga, apenas mostra. Tudo o que te irrita é uma parte de você pedindo para ser curada. Tudo o que te encanta é uma parte de você pronta para florescer. Tudo é você. Nada é pessoal. Tudo é simbólico. Quando a alma entende isso, o medo perde força. O erro deixa de ser erro e se torna aprendizado. O inimigo deixa de ser ameaça e se torna mestre. As sombras deixam de ser monstros e se tornam guias. Nesse ponto, o buscador percebe o segredo. A realidade não está contra ele. Ela é o reflexo perfeito de sua consciência atual. Se quiser mudar o mundo, precisa mudar a vibração que o projeta. E é aí que o espelho invisível começa a revelar sua segunda verdade. Não há nada lá fora.
Tudo o que existe é a energia que você emite e o reflexo que ela cria. O universo é neutro, a mente é o prisma e a emoção é a tinta que colore a cena. Se o quadro não agrada, é inútil culpar o pincel. É preciso mudar a cor que sai de dentro. Ao compreender isso, algo muda silenciosamente. As situações externas ainda acontecem, mas você as observa de outro modo. Já não reage, apenas compreende. Já não sofre, apenas percebe o espelho em ação. Essa neutralidade é o começo da liberdade. O reflexo continua existindo, mas deixa de te prender. Você entende o jogo, e quando entende o jogo perde o poder. O universo é um espelho compassivo, mas implacável. Ele não responde às palavras, apenas às frequências. Por isso, a mudança começa na vibração mais profunda, aquela que nasce quando você decide se ver de verdade. As sombras deixam de controlar quando são reconhecidas com amor. E quando isso acontece, a realidade muda sem esforço, porque o reflexo sempre segue a luz que o ilumina. No fim, você perceberá que as sombras nunca foram o problema. O verdadeiro problema foi o medo de olhá-las. Pois o que parece escuridão, na verdade, é apenas luz condensada, esperando por você para ser libertada. A sombra é o portal da luz, e o espelho é apenas o guardião do caminho. Capítulo 3. O Código do Reflexo. Existe uma lei silenciosa e precisa que governa todo o universo, mas poucos a compreendem em sua essência. A realidade não é criada por ação, e sim por ressonância. O mundo não responde ao que você faz, mas ao que você vibra. Essa é a base do Código do Reflexo. O princípio sagrado que revela que tudo o que existe diante dos seus olhos é uma projeção fiel daquilo que pulsa dentro do seu campo energético. A vida é o espelho da sua consciência, e o reflexo nunca erra. Os antigos mestres chamavam essa lei de a geometria sagrada da manifestação. Eles sabiam que cada pensamento e cada emoção desenham padrões vibracionais no tecido invisível da realidade. Esses padrões, semelhantes a ondas sonoras ou fractais de luz, retornam à sua origem para manter o equilíbrio do cosmos. Nada do que você emite se perde. Cada intenção, cada palavra e até cada silêncio deixa uma marca energética que o universo devolve de maneira equivalente. Por isso, não existe injustiça na criação, há apenas coerência vibracional. O espelho da vida reflete com exatidão a forma da sua vibração interior. Mas compreender o código do reflexo exige coragem, porque ele destrói a ilusão da culpa e da vítima. Ele nos mostra que não há eles e nós, bons e maus. Há apenas um único fluxo de energia retornando ao seu ponto de origem. Se alguém te fere, é o reflexo de uma dor que você ainda carrega. Se alguém te rejeita, é o espelho da rejeição que vive em você. Se alguém te ama com pureza, é a resposta vibracional do amor que você permitiu florescer. O universo não cria experiências aleatórias. Ele apenas reflete o campo que você projeta. Os sábios do deserto tinham um ditado: o sol nasce para todos, mas o reflexo que você vê depende da água dentro do seu vaso. Em outras palavras, o mundo é neutro, mas a forma como você o percebe é determinada pelo estado da sua mente e da sua emoção. O mesmo acontecimento pode ser bênção ou castigo, dependendo da lente vibracional que o observa. O código do reflexo atua como um espelho vivo, ajustando a cena de acordo com a frequência do observador. E quanto mais alta a sua vibração, mais refinado se torna o reflexo. Imagine o universo como um oceano de luz líquida, onde cada pensamento é uma gota que gera ondas. Quando você emite uma onda de amor, ela se propaga e retorna em forma de sincronicidades, encontros e milagres.
Quando emite uma onda de medo, ela volta como obstáculos, atrasos e repetições. É por isso que não há como enganar o espelho. Ele não responde à aparência, apenas à essência. Pode-se sorrir por fora e vibrar tristeza por dentro, mas o reflexo sempre revelará a frequência verdadeira. Os mestres herméticos descreviam essa lei na máxima. Tudo é mente, o universo é mental. Isso significa que o mundo físico é apenas o corpo visível de um pensamento coletivo, e o seu papel individual é determinar qual parte dessa mente universal você deseja refletir. Quando uma pessoa vibra em gratidão, ela se sintoniza com a matriz da abundância. Quando vibra em ressentimento, conecta-se ao campo da carência. Assim, o universo não castiga nem recompensa, ele apenas sincroniza. Mas o código do reflexo não age apenas nas situações externas. Ele também atua nos níveis mais sutis da psique. Aquilo que você julga nos outros é, na verdade, uma parte sua pedindo reconhecimento. Cada vez que você critica alguém, está inconscientemente tentando afastar um aspecto de si mesmo que ainda não aceitou. Por isso, os mestres do perdão diziam que julgar é fixar o espelho na dor. Quando você julga, o reflexo se solidifica. Quando compreende, o reflexo se transforma. A compreensão é a chave que altera a imagem refletida. O código do reflexo é matemático. Tudo o que você envia retorna amplificado, porque a energia busca equilíbrio. Se você envia medo, ele retorna em forma de situações que o forçam a superá-lo. Se envia amor, ele volta multiplicado, mostrando que o universo é fértil para quem planta luz. Essa é a lei que sustenta o karma, não como castigo, mas como ajuste vibracional. Cada experiência dolorosa é uma oportunidade de recalibrar a frequência e restaurar o equilíbrio entre você e o todo. Mas há um segredo que quase ninguém percebe. O reflexo não retorna apenas através de pessoas ou eventos. Ele também se manifesta através das emoções internas. Às vezes, o universo não te mostra o reflexo do lado de fora. Ele o faz sentir dentro. Aquela angústia sem motivo, aquele peso no peito, aquela ansiedade inexplicável, são sinais vibracionais mostrando que há um padrão pedindo luz. O espelho da vida não fala, ele vibra. E se você aprender a ouvir com o coração, perceberá que cada emoção é uma mensagem divina disfarçada. Para acessar o código do reflexo conscientemente, é preciso entender 3 princípios: observação, neutralidade e coerência. A observação é o ato de se perceber sem julgamento, olhar para o reflexo e dizer: isso é meu, e eu escolho transformá-lo. A neutralidade é a arte de não reagir, de compreender que nada é pessoal, tudo é simbólico. E a coerência é o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses 3 se unem, o espelho começa a se curvar à sua vontade. Os alquimistas chamavam esse estado de a luz dobrada. Era o ponto em que o mago deixava de ser refém do reflexo e se tornava o próprio criador da imagem. Nesse nível, o universo deixa de repetir padrões e começa a manifestar possibilidades. A vida passa de cíclica a criativa, e o espelho, antes rígido, torna-se líquido. As fronteiras da realidade se dissolvem, e o observador percebe que tudo é um diálogo energético entre ele e o infinito. Contudo, compreender o código do reflexo é apenas o início. O verdadeiro desafio é aplicá-lo. Porque o espelho não se altera quando você o entende. Ele se altera quando você muda a vibração que o sustenta. Saber que o mundo reflete o seu estado interno é inútil se você continuar emitindo medo, inveja ou culpa. A mudança exige prática vibracional, meditar, silenciar, sentir, perdoar e agradecer. Cada ato de consciência é um comando enviado ao espelho para ajustar a imagem.
E há algo ainda mais grandioso. Quando você aprende a se observar com amor, o reflexo começa a se expandir além de você. O seu campo influencia pessoas, lugares e acontecimentos. Você se torna um ponto de luz em uma teia cósmica, e a vibração que emite ajuda a curar o coletivo. Porque, no fundo, não há espelhos separados. Há um único reflexo universal compartilhado entre todas as almas. É por isso que, ao curar a si mesmo, você ajuda o mundo a se curar. O código do reflexo é o lembrete de que nada é acidental. Cada olhar, cada encontro, cada silêncio é uma resposta vibracional. A pergunta não é, por que isso está acontecendo? Mas qual frequência minha criou isso? Quando essa consciência desperta, o medo desaparece. Porque se tudo é reflexo, então tudo está sob sua criação. E se você pode criar dor, também pode criar cura. Se pode criar escassez, também pode criar abundância. A vida deixa de ser um castigo e se torna uma tela viva para a expressão do espírito. O espelho é o maior mestre e o reflexo é o maior oráculo. Ele não mente, não julga e não falha. Ele apenas mostra. E quando o buscador finalmente entende que o que ele vê fora é o que ele vibra dentro, ele descobre o portal da verdadeira liberdade. O reflexo deixa de ser uma prisão e se torna um aliado. O universo se curva em gratidão, porque o Criador finalmente reconheceu a própria criação. Nada do que você vê é real até que mude o modo de olhar. O espelho não mostra o mundo, ele mostra você. Capítulo 4. Quebrando o encantamento da repetição. Há um momento na jornada em que o buscador, cansado de andar em círculos, se dá conta de que não está preso à vida, está preso a si mesmo. As grades não são feitas de ferro, mas de frequências emocionais repetidas, pensamentos reciclados, reações automáticas. O mesmo medo disfarçado de prudência, a mesma dor travestida de cuidado, o mesmo padrão vibracional que pinta o mundo com as mesmas cores de ontem. E é nesse instante de lucidez que ele começa a se libertar. Porque o primeiro passo para quebrar o encantamento é perceber que ele existe. A repetição é um feitiço energético criado pela mente inconsciente. Quando você sente algo com intensidade e não o processa, essa energia fica presa no campo emocional. Ela continua vibrando como uma nota musical que não cessa, atraindo circunstâncias equivalentes. Cada situação não resolvida é um laço invisível, e cada laço mantém o ciclo vivo. A dor se torna o feitiço, e a consciência é o antídoto. O encantamento da repetição é, na verdade, a tentativa da alma de te curar, mostrando, inúmeras vezes, o mesmo espelho, até que você o veja de verdade. Os antigos chamavam esse processo de espiral de retorno. Diferente de um círculo, a espiral sempre sobe. Mesmo que as lições pareçam se repetir, cada volta traz uma oportunidade de ascensão. A diferença entre quem desperta e quem permanece preso está na reação. O que dorme repete a dor. O que desperta compreende o reflexo. E essa compreensão é o início da dissolução do feitiço. Quando a alma entende, o padrão perde o propósito e a realidade muda naturalmente. Mas como quebrar o encantamento na prática? O primeiro passo é a observação consciente. Enquanto você reage, está dentro do espelho. Quando observa, sai dele. Observar é o ato de testemunhar a emoção sem se confundir com ela. É ver o medo sem virar o medo, sentir a raiva sem agir pela raiva, perceber a tristeza sem se afundar nela. Esse olhar cria espaço, e no espaço nasce a cura, porque o reflexo só te controla quando você o toma como verdade. A consciência é o fogo que dissolve o feitiço. O segundo passo é a aceitação profunda. Resistir à emoção é o mesmo que tentar parar um rio com as mãos. Quanto mais força você faz, mais forte ele volta.
A aceitação é o movimento oposto. É abrir-se para o fluxo e permitir que a emoção cumpra seu ciclo. Quando você se permite sentir, o corpo libera a energia presa e o padrão começa a se desmanchar. A dor que era sombra vira luz, e o espelho muda de imagem. Não é o sofrimento que te prende, mas o medo de senti-lo. O terceiro passo é a reprogramação vibracional. Uma vez que o velho padrão foi reconhecido, você precisa preencher o espaço vazio com uma nova frequência. A mente não vive de vazios. Se você apenas remove um padrão, ele voltará com outra forma. Por isso, é necessário substituir o reflexo antigo por uma vibração consciente. O segredo está em viver o novo sentimento antes que a nova realidade exista. É sentir paz mesmo sem motivo, amor mesmo sem retorno, abundância mesmo sem dinheiro. O espelho segue o que você vibra, não o que você espera. Os mestres ensinavam que o encantamento da repetição é sustentado por 4 pilares: culpa, medo, apego e esquecimento. A culpa te mantém no passado, revivendo cenas antigas. O medo te paralisa no presente, impedindo que o novo surja. O apego te prende às formas, tentando repetir o que já passou. E o esquecimento te faz dormir sem lembrar que é o Criador de tudo. Quando esses 4 pilares caem, o ciclo se desfaz. A alma desperta para o poder do agora, o único momento onde o espelho pode ser reescrito. Há uma história antiga sobre um monge que meditava diante de um lago todos os dias. Certo dia, irritado com seus pensamentos, ele jogou uma pedra na água. As ondas se formaram e distorceram o reflexo do céu. O monge percebeu que quanto mais ele tentava corrigir a imagem, mais turvo o lago ficava. Então, sentou-se e esperou. Aos poucos, as águas voltaram à calma e o reflexo se refez sozinho. Nesse instante, ele entendeu. A realidade se corrige quando o coração silencia. Esse é o segredo da quebra do encantamento. Parar de lutar contra o reflexo e começar a alinhar o interior. O encantamento também se alimenta da história pessoal. O ego precisa de uma narrativa para existir. Ele diz: eu sou assim porque sofri. Nada dá certo para mim. O amor sempre dói. Mas quando você começa a observar a própria história sem emoção, percebe que ela é apenas um roteiro antigo sendo repetido. E então, pela primeira vez, surge a liberdade de escrever um novo. O feitiço quebra quando você percebe que não é o personagem, é o autor. Os alquimistas diziam que a repetição é o fogo que purifica o ouro. A dor é o calor que faz as impurezas da alma virem à tona para serem lapidadas. E quanto mais consciência há nesse processo, menos sofrimento é necessário. Porque o universo não quer te ferir, quer te refinar. Ele repete as lições não para te punir, mas para te preparar. Quando a alma entende, o espelho se transforma em portal. E o que era dor se torna sabedoria. Existe uma técnica ancestral conhecida como o ritual do espelho interno. Diante de um espelho físico, o discípulo se olha nos olhos até que o rosto comece a se dissolver. À medida que observa, surgem expressões, memórias, imagens antigas. Não são ilusões, são fragmentos do inconsciente pedindo integração. O exercício é simples: olhar sem fugir. Porque enquanto você evita o olhar, o reflexo governa sua vida. Mas quando o encara, o espelho se curva, a sombra perde força diante do olhar consciente. Esse ritual é simbólico, mas poderoso. Ele representa o que acontece dentro da mente quando você observa a si mesmo com amor. O reflexo começa a mudar. O corpo relaxa, o campo se expande e o espelho interno mostra algo novo. Não há inimigos, apenas aspectos seus tentando voltar para casa. Esse é o ponto da verdadeira cura, quando você reconhece que nada precisa ser destruído, apenas compreendido.
A ciência moderna começa a confirmar o que os místicos sempre souberam. A realidade responde à coerência emocional. Quando o coração e a mente vibram em harmonia, o campo eletromagnético ao redor do corpo muda e o universo responde instantaneamente. Por isso, quebrar o encantamento não é lutar contra o mundo, é harmonizar-se com ele. O espelho é neutro. Ele apenas devolve o tom da sua música interna. O encantamento da repetição é sustentado por uma frequência. A vibração do medo. Medo de mudar, medo de perder, medo de ver. O medo mantém o espelho opaco. O amor, ao contrário, o torna transparente. Quando você se move pelo amor, o reflexo se dissolve. As situações podem até continuar as mesmas por um tempo, mas o modo como você as percebe muda completamente. E é nessa mudança de percepção que a alquimia acontece. A libertação final vem com a gratidão, porque quando você agradece até mesmo pelas dores, o ciclo cessa. Agradecer é reconhecer que o universo sempre soube o que estava fazendo. É aceitar que cada repetição foi uma tentativa divina de te acordar. A gratidão fecha o círculo e abre a espiral. O espelho deixa de ser um campo de batalha e se torna um portal de ascensão. No fim, o encantamento nunca foi uma maldição. Foi um convite, um chamado da alma dizendo: olhe para dentro. O caminho está aqui. A realidade não é algo a ser vencido, mas compreendido. Quando você muda, o espelho muda. Quando se ama, o reflexo brilha. E quando desperta, o ciclo termina. O feitiço da repetição se quebra no instante em que você para de fugir do reflexo e começa a se amar dentro dele. Capítulo 5. A realidade como mestre silencioso. Há quem procure respostas em livros sagrados, em gurus, em templos e nas estrelas. Mas os verdadeiros mestres sussurram através da própria vida. Cada evento, cada encontro, cada contratempo é uma lição disfarçada. A realidade fala o tempo todo, mas em uma linguagem sutil, vibracional, que só pode ser compreendida pelo coração desperto. O universo é um professor paciente que repete as lições até que o aluno aprenda. E quando o aprendizado é completo, a realidade muda instantaneamente, como se dissesse: agora você está pronto para a próxima página. A vida nunca erra o tom. Ela sempre entrega exatamente o que é necessário para que a consciência avance. Aquilo que parece injusto, doloroso ou absurdo é, na verdade, o espelho perfeito do que precisa ser compreendido. A realidade é neutra. O significado vem de quem a observa. Por isso, nada é bom ou ruim até que o olhar o define. Quando alguém vive em paz interior, até o caos se torna ensinamento. Quando vive em conflito, até as bênçãos viram peso. O universo é um eco. Ele não julga, apenas devolve o que foi emitido. Os antigos mestres chamavam essa lei de a didática divina. Eles diziam que o cosmos é uma escola viva e cada alma é um estudante em diferentes estágios da jornada. Não há castigo, há retorno. Não há coincidência, há sincronia. O que parece acaso é apenas o plano divino disfarçado de cotidiano. Quando você entende isso, o medo cede lugar à confiança. Tudo o que te acontece, mesmo o que te fere, está em perfeita harmonia com o seu caminho de expansão. A dor, vista com consciência, se transforma em mestre. A realidade ensina de forma silenciosa, porque o silêncio é a linguagem da alma. Enquanto a mente grita por respostas, o universo responde com espelhos. Você pede coragem e recebe desafios. Pede amor e encontra pessoas difíceis. Pede luz e atravessa a escuridão. É assim que o universo molda o espírito, através da experiência. Porque a sabedoria não se adquire lendo, se adquire vivendo. O conhecimento é a teoria. A realidade é a prova.
E todo aluno será testado até que demonstre compreensão vibracional, não apenas intelectual. Os mestres orientais costumavam dizer: a vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você é. Essa frase contém uma verdade profunda. O universo não está interessado em desejos superficiais. Ele responde à vibração dominante do seu ser. Se você vibra medo, o reflexo será desafiador. Se vibra confiança, o reflexo será leve. A vida não é contra você, é você refletido em tempo real. E quanto mais consciência há no observador, mais clara se torna a imagem refletida. A realidade, como mestre silencioso, é implacavelmente compassiva. Ela não ignora nenhuma emissão, nem perde uma única lição. O que não foi compreendido retorna com intensidade maior, não por punição, mas por amor. Assim como um professor que repete o conteúdo até o aluno entender, o universo insiste até que a alma desperte. Os mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos problemas financeiros, as mesmas emoções recorrentes, tudo é um eco vibracional pedindo reconhecimento. O que você chama de obstáculo é, na verdade, um espelho do seu próprio poder ainda não manifestado. Mas há um segredo que poucos percebem. A realidade nunca fala em palavras, fala em padrões. O universo é geométrico. Tudo se repete em formas e ritmos até que a consciência mude o padrão. Quando a frequência se eleva, o fratal se reorganiza. A vida se reordena automaticamente, porque a vibração superior dissolve os códigos antigos. Por isso, não é preciso lutar contra as circunstâncias. É preciso entendê-las, decifrar o que elas estão tentando te ensinar e, então, transmutar o sentimento que as mantém. Um exemplo simples. Se você vive escassez financeira, o universo não está te negando prosperidade, está te mostrando o espelho da sua crença na falta. Se vive rejeição, a realidade apenas reflete a rejeição que você tem por si mesmo. O mundo é um holograma quântico que se ajusta à frequência da sua percepção. A energia segue o olhar, e tudo o que é observado com amor se transforma, porque o amor é a única força capaz de alterar a geometria do universo. Os mestres atlantes chamavam esse poder de a escuta da luz. Eles ensinavam que todo acontecimento é uma mensagem codificada. O sofrimento é um texto escrito em vibração baixa, e a alegria é a mesma mensagem em frequência alta. Quando você eleva sua vibração, começa a ler a realidade com outros olhos. O que antes parecia caos se revela como propósito. A tragédia se torna iniciação, o medo, um convite ao poder, o fracasso, um redirecionamento divino. O universo não te machuca, ele te lapida, mas o aprendizado só acontece no presente. Enquanto você se prende ao passado, repete o mesmo reflexo. Enquanto projeta o futuro, cria ansiedade. O agora é o quadro onde a realidade se manifesta. É no instante presente que o mestre ensina. Quando você está consciente, tudo fala. A música que toca, a frase que alguém diz, o atraso de um ônibus, o encontro inesperado, tudo é sinal. Nada é por acaso. O problema é que a mente dorme e o ego interpreta os sinais como coincidências. Mas para a alma desperta, coincidência é o disfarce que Deus usa quando quer permanecer anônimo. A realidade também ensina através do corpo. Cada dor física é uma mensagem emocional não ouvida. O corpo é o espelho mais fiel da alma. Ele somatiza o que a mente recusa. A garganta fecha quando a verdade é silenciada. O estômago dói quando o medo é digerido. O peito aperta quando o amor é reprimido. O corpo é o instrumento que o universo usa para te acordar quando as palavras não bastam. Escutá-lo é uma forma sagrada de dialogar com o mestre silencioso. Com o tempo, o buscador aprende a agradecer pelos reflexos.
A vida deixa de ser uma luta e se torna uma conversa. Você percebe que tudo é resposta. Cada situação está dizendo: aqui está o próximo passo do seu aprendizado. E quando você responde com consciência, a lição se encerra, o ciclo se dissolve, a realidade se reorganiza. Esse é o poder da humildade espiritual. Reconhecer que tudo e todos são mestres disfarçados, até mesmo os que te ferem, principalmente os que te ferem. O segredo da maestria não é controlar a realidade, mas cooperar com ela. Quando você para de resistir, o fluxo se torna suave. Quando para de julgar, o espelho fica limpo. E quando para de culpar, o reflexo brilha com a luz da verdade. A realidade muda na exata medida em que você muda a forma de vê-la. O mestre não é o que manipula o espelho, mas o que compreende o reflexo. E então, um dia, o buscador desperta. Ele olha ao redor e percebe que tudo é sagrado: o riso e o choro, o ganho e a perda, o começo e o fim. Cada detalhe é uma partitura na sinfonia da evolução. E nesse momento, ele entende o segredo dos sábios. A vida nunca foi contra ele, sempre foi por ele. A realidade é o mestre mais silencioso e o mais fiel. Ela não fala, apenas reflete até que o aluno ouça. Capítulo 6. O ritual do espelho invisível. Há rituais que atravessam os séculos não por suas formas, mas por sua essência. O ritual do espelho invisível é um deles. Disse que ele não pertence a nenhuma religião, mas a todas as tradições que buscaram compreender o mistério da alma. Ele é o ponto de encontro entre a psicologia sagrada e a alquimia espiritual. O momento em que o ser humano se senta diante de si mesmo e decide, pela primeira vez, ver de verdade. Esse é o rito que dissolve o véu entre o consciente e o inconsciente, o visível e o invisível, o eu e o reflexo. O espelho físico é apenas um símbolo. O verdadeiro espelho é interno, um campo vibracional que registra cada emoção, pensamento e crença vivida ao longo da existência. Quando alguém decide realizar o ritual, o que se busca não é ver o rosto, mas a energia por trás dele. O rosto muda, a alma não. Por isso, o espelho invisível mostra o que está escondido sob as máscaras, os medos que governam, as culpas que moldam, os desejos que fragmentam. É um mergulho no subsolo da consciência, onde os ecos do passado ainda vibram, aguardando libertação. A preparação é simples, mas sagrada. Em um ambiente silencioso, uma vela é acesa, não como adorno, mas como símbolo do fogo da consciência. O fogo, em todas as tradições, representa o espírito, o clarão que revela as formas. Quando a chama dança, ela reflete no espelho como se dissesse: a luz está pronta para te ver. O buscador se senta diante do espelho e observa. No início, vê apenas a forma. Olhos, pele, contornos. Depois de alguns minutos, algo começa a mudar. As feições se dissolvem, os traços se confundem e o espelho começa a devolver outra imagem. A vibração. Esse é o ponto em que muitos recuam. O ego teme ser revelado, porque no reflexo não há mais personagens, apenas essência. É possível que surjam rostos diferentes, expressões de raiva, tristeza, alegria, culpa, são fragmentos do inconsciente emergindo. Não é ilusão, é a alma mostrando o que o consciente reprimiu. O segredo é continuar olhando, não com julgamento, mas com presença, porque o que é visto se liberta, o que é rejeitado se repete. O espelho não está mostrando monstros, está mostrando pedaços seus que pedem amor. O ritual é uma conversa silenciosa com o próprio reflexo. A instrução é simples. Respire profundamente e diga, sem palavras: eu estou pronto para me ver. E então, observe o que vem. Emoções esquecidas podem surgir, lágrimas podem descer, memórias podem atravessar.
Tudo é parte do processo de cura. O espelho é o portal que liga o corpo ao campo vibracional. E quando a emoção se expressa, o portal se limpa. O rosto que você vê não é o mesmo rosto que entrou no ritual. Algo muda no olhar, uma leveza, uma verdade, uma paz silenciosa que vem de quem se viu e não fugiu. Os mestres antigos afirmavam que esse ritual era usado nos templos de iniciação. Antes de qualquer discípulo receber o conhecimento sagrado, ele era colocado diante de um espelho de obsidiana. O objetivo não era ver o futuro, mas reconhecer o passado. Diziam que ninguém poderia segurar a luz se ainda estivesse em guerra com as próprias sombras. O espelho invisível mostrava quem estava pronto, não pelo que via, mas pelo que sentia diante do reflexo. Aquele que olhava com amor passava, aquele que julgava voltava ao aprendizado. Mas o verdadeiro poder do ritual não está apenas em olhar, está em ver com o coração. O olhar físico capta a forma, o olhar do coração capta a verdade. Quando você observa o próprio reflexo com compaixão, algo mágico acontece. As memórias densas se dissolvem. O campo energético começa a vibrar em harmonia e o espelho se torna claro. A luz interior, antes bloqueada, começa a fluir. É o momento em que o buscador entende. Ele nunca precisou de perdão divino, apenas de perdão humano. O perdão por ter esquecido quem é. O ritual do espelho invisível também é um exercício vibracional de reprogramação da autoimagem energética. A cada olhar consciente, a mente começa a registrar novas informações. A identidade passa a se associar à paz, à presença e não mais à dor. É como se o espelho dissesse: este é o novo reflexo que você escolhe. E o universo, obediente como sempre, reorganiza a realidade para refletir essa nova vibração. Porque a vida externa é apenas a continuação da imagem que você sustenta internamente. Os mestres herméticos ensinavam que o espelho é um portal bidirecional. O que você vê te influencia, e o que você sente influencia o que vê. Por isso, o ritual é um ato de coautoria consciente da realidade. Ao se olhar com amor, você altera o holograma do mundo. Ao se aceitar completamente, a frequência do campo se eleva e o espelho da vida começa a devolver amor, oportunidades, curas e abundância. Nada muda por fora, mas tudo muda por dentro e o reflexo segue. Há quem pergunte: mas o que acontece se eu não gostar do que vejo? A resposta é simples e libertadora. Ame mesmo assim. O espelho não pede aprovação, pede presença. O reflexo que te incomoda é apenas o eco de algo que já foi. Quando você o acolhe, ele se dissolve. Quando resiste, ele se multiplica. A sabedoria do ritual está em permanecer. A verdade não dói. O que dói é a resistência a ela. Com o tempo, o buscador começa a perceber algo extraordinário. O espelho muda conforme o estado interno. Em dias de paz, o olhar reflete luz. Em dias de confusão, o rosto parece distante. O espelho invisível é o barômetro da alma. Ele nunca mente. Ele mostra onde a energia está. E quando você o compreende, o espelho deixa de ser um objeto e se torna um guia. Um mestre silencioso que reflete fielmente sua vibração de cada dia. Na etapa final do ritual, o buscador fecha os olhos e imagina o próprio reflexo se expandindo, dissolvendo-se em luz dourada. Essa luz envolve o corpo, o ambiente e se conecta com o coração do universo. É o momento de integração, onde o eu e o reflexo se unem em uma só consciência. A sensação é de leveza e retorno, como se o espelho tivesse desaparecido, revelando que nunca houve separação entre o observador e o observado. O buscador percebe: não era o espelho que refletia ele, era ele que refletia o universo. O ritual termina com uma frase sagrada:
Um lembrete ancestral que ecoa como oração. Tudo o que vejo sou eu. Tudo o que sinto me cria. Tudo o que aceito me liberta. Nesse instante, o espelho invisível se torna transparente. A mente silencia, e o buscador entende o segredo que os sábios sempre guardaram. A iluminação não é encontrar Deus, é parar de se ver separado dele. Capítulo 7. A libertação do reflexo. Chega um momento inevitável e sagrado, em que o buscador se dá conta de algo que muda tudo. Ele nunca esteve preso à realidade, esteve preso à forma como a percebia. O reflexo que o aprisionava era apenas um espelho, respondendo fielmente à vibração que ele próprio emitia. E quando essa percepção se instala, o jogo muda. O espelho, que antes parecia uma prisão de vidro, se transforma em um portal de liberdade. A vida deixa de ser um ciclo de reações automáticas e passa a ser uma criação consciente. A libertação do reflexo é o nascimento do verdadeiro Criador, aquele que reconhece que o mundo não é algo que lhe acontece, mas algo que ele manifesta. Essa libertação não vem de uma crença, nem de um ritual, nem de um milagre exterior. Ela surge do simples e profundo ato de observar sem se identificar. O reflexo existe, mas já não te domina. As situações vêm e vão, mas o observador permanece imóvel, sereno, consciente. O espelho reflete raiva e você observa, reflete medo e você respira, reflete dor e você compreende. Até que, um dia, o espelho se torna puro, não porque o mundo tenha mudado, mas porque você deixou de projetar sombras sobre ele. A libertação acontece quando você para de lutar com o reflexo e começa a dançar com ele. Os antigos chamavam esse estado de neutralidade sagrada. Não é indiferença, é transcendência. É o ponto em que a alma entende que o bem e o mal são apenas polaridades da mesma energia, e que tudo o que acontece, por mais caótico que pareça, serve à expansão da consciência. Quando o buscador atinge essa neutralidade, ele não reage, ele responde. Ele não tenta controlar o espelho, ele compreende o reflexo, e essa compreensão dissolve o poder da ilusão. O universo deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de criação. A libertação do reflexo é a libertação da identidade. O eu, que acreditava ser separado, começa a se desfazer. É como se uma névoa se levantasse e revelasse que o observador e o reflexo são um só. O que você vê lá fora é o mesmo que pulsa dentro. O outro é você em outro corpo, vivendo outro ângulo da mesma consciência. A realidade não está te testando, está te unindo. A dualidade se desfaz quando o amor se torna o olhar, porque o amor é a única vibração que não gera reflexo, apenas transparência. Os mestres Zen diziam que o espelho perfeito é aquele que nada retém. Quando o buscador se liberta, ele se torna esse espelho. Tudo passa por ele, alegrias, dores, elogios, críticas, e nada o prende. Ele reflete o mundo sem ser afetado por ele. Essa é a verdadeira paz. Não a ausência de movimento, mas a ausência de resistência. O vento pode soprar, mas o lago continua calmo. O som pode ecoar, mas o coração permanece silencioso. O reflexo vem e vai, mas o observador é eterno. A mente, acostumada ao controle, tentará interferir. Ela dirá, mas e se tudo desabar? E se eu perder? E se me ferirem? E o coração, desperto, responderá, então eu observarei o desabar, o perder e o ferir, e ainda assim serei eu. Essa é a força do espírito que descobriu o próprio poder. Quando você deixa de reagir, o reflexo se enfraquece. Quando deixa de temer, o espelho muda de cor. A vida para de repetir lições e começa a manifestar milagres, porque a energia do medo cria padrões, a energia da confiança cria portais.
A libertação também é o momento em que o buscador compreende o propósito das sombras. Ele entende que elas nunca foram inimigas, apenas partes suas que pediam amor. Ele percebe que o sofrimento foi um professor disfarçado, que a perda foi uma entrega necessária e que até o erro foi um guia. O reflexo sempre teve razão. Ele apenas usava a dor como linguagem porque o coração ainda não ouvia o sussurro da alma. E quando o coração finalmente desperta, o universo fala em sussurros, não em choques. A vida se torna suave. Os mestres herméticos descreviam essa fase como o ponto da transparência divina, o instante em que o buscador não tem mais o que esconder de si mesmo. Ele se vê, se aceita e se ama completamente. E, por isso, nada externo o ameaça. O espelho pode mostrar a guerra e ele verá compaixão. Pode mostrar o caos e ele verá ordem. Pode mostrar a morte e ele verá renascimento. O olhar do liberto transforma tudo o que toca, porque ele aprendeu o segredo da criação. A realidade não é sólida, é reflexiva. Nesse ponto, o tempo começa a se curvar, as sincronicidades se intensificam. As respostas chegam antes das perguntas. A vida começa a fluir como uma sinfonia perfeitamente orquestrada. É o universo dizendo: agora você entendeu. Agora podemos criar juntos. O buscador deixa de ser aluno e se torna co-criador. Ele não pede mais, ele emite. Ele não deseja, ele vibra. Ele não espera, ele é. E tudo o que é, floresce. Mas o maior sinal de libertação não é o poder de manifestar. É o poder de estar em paz, mesmo quando nada se manifesta. É o estado em que o ser percebe que já tem tudo porque é tudo. O espelho externo deixa de ser um objeto de confirmação e passa a ser apenas um cenário para a expressão da consciência. O liberto não busca sinais, ele é o sinal. Onde ele chega, a vibração muda. Onde ele fala, o ambiente se eleva. Onde ele ama, o reflexo se transforma. E, por fim, ele entende a verdade que os sábios guardaram por milênios. O espelho nunca refletiu o mundo, refletiu Deus. O reflexo é a própria divindade se reconhecendo através da forma humana. A libertação é lembrar que você é esse reflexo, e sempre foi. O universo não está fora de você, está te olhando de dentro. Cada estrela é um fragmento do seu olhar, cada vida é um fio do mesmo tecido, cada experiência é uma extensão do mesmo ser. Você é o espelho do todo. A libertação do reflexo é o fim da busca. É o momento em que o buscador se curva diante da própria luz e sorri, compreendendo que o espelho sempre foi um mestre compassivo e que cada repetição, cada dor, cada milagre foi apenas uma tentativa de lembrá-lo do que ele realmente é. O reflexo se dissolve quando o olhar se torna amor, e o amor não precisa de espelho. Capítulo 8. A nova imagem. O ser que desperta. Quando o reflexo se dissolve e o buscador se reconhece como criador, algo sublime acontece, o nascimento de uma nova imagem. Não uma imagem física, mas vibracional. A projeção da alma desperta. Esse novo reflexo não é moldado por medo, necessidade ou repetição. Ele é moldado por consciência pura, pela frequência do ser em harmonia com o todo. O espelho da vida, antes distorcido por crenças e dores, torna-se cristalino, e o que ele reflete agora é a verdade. O humano divino em sua totalidade. O ser que desperta não é alguém diferente, é o mesmo ser, mas expandido. Ele ainda caminha pelo mundo, paga contas, sente emoções, encontra desafios. Mas tudo o que antes o desequilibrava agora se torna aprendizado. Ele não vive para fugir do caos, vive para ordená-lo com a presença. O caos não o assusta, pois ele vê a inteligência por trás. O sofrimento não o prende, pois ele entende o propósito oculto.
Ele se torna o ponto de equilíbrio no meio do turbilhão, a calma que transforma. O despertar não é o fim da jornada, é o início da verdadeira vida. É o momento em que a alma assume o comando e o ego, finalmente, descansa. O ser desperto não luta para criar a realidade. Ele permite que o reflexo o acompanhe. Ele compreende que a manifestação não vem do esforço, mas da coerência vibracional. O que ele é internamente se reflete externamente, sem resistência. A abundância se torna natural. O amor se torna constante e a vida se torna leve. O universo, antes visto como destino, se revela como espelho obediente do estado interior. Os antigos mestres chamavam esse estado de a segunda visão. É quando os olhos físicos veem o mesmo mundo, mas o olhar interior enxerga outra camada, a geometria da luz por trás da forma. Tudo é percebido como energia em movimento, e o buscador entende que a realidade é uma dança entre o visível e o invisível. Ele deixa de ver problemas e passa a ver padrões. Deixa de ver dor e passa a ver expansão. Cada acontecimento carrega uma instrução e cada pessoa é um espelho do divino. Nesse estágio, a vibração do ser começa a influenciar naturalmente tudo ao redor. O campo energético de um coração desperto é magnético. Ele reordena ambientes, acalma pessoas e atrai sincronicidades sem esforço. O desperto não precisa impor sua luz. Ele simplesmente é luz. Sua presença já é oração. Sua respiração já é cura. E o espelho da vida, sensível como é, reflete instantaneamente essa nova frequência. A matéria se curva à consciência. As oportunidades se alinham, as portas se abrem. A sorte, que antes parecia aleatória, se torna constante. Porque o universo favorece quem vibra em harmonia com ele. Mas o ser desperto não busca mais manifestações externas como comprovação. Ele já não precisa que o mundo prove sua evolução. Ele compreende que o maior milagre é o estado de paz inabalável que sente dentro de si. Ele pode estar no meio do caos e ainda assim ver beleza. Pode perder algo e ainda sentir gratidão. Pode caminhar no escuro e ainda irradiar luz. Esse é o sinal da verdadeira liberdade, quando o espelho externo deixa de determinar o brilho interno. No despertar, a consciência entende o princípio mais profundo de todos. Você não cria o que quer, você cria o que é. O mundo não é resposta aos seus desejos, mas ao seu estado de ser. Quando o ser se torna amor, tudo o que é não amor perde força. Quando o ser vibra em gratidão, tudo o que é resistência desaparece. O universo inteiro se reorganiza para refletir a vibração dominante. O espelho não tem escolha. Ele é obediente à energia que o comanda. Os mestres lemurianos descreviam esse processo como o nascimento da imagem pura. Diziam que o ser desperto não projeta mais ilusões no espelho da existência. Ele emite apenas verdade. E por isso, o reflexo se torna radiante. As situações externas ainda acontecem, mas a interpretação muda. O que antes era sofrimento, agora é apenas movimento. O que antes era erro, agora é apenas aprendizado. O ser desperto se torna alquimista, transforma tudo o que toca em sabedoria. Há um poder silencioso em viver assim. O desperto não tenta mudar o mundo. Ele o ilumina com o próprio olhar. Seu simples ato de existir em vibração alta já altera a estrutura do campo coletivo. Ele se torna uma ponte entre dimensões. Metade humano, metade divino. Um tradutor da linguagem do universo. Ele entende que não veio à Terra para fugir do espelho, mas para ser o reflexo consciente de Deus no mundo da forma. Nesse ponto, a dualidade deixa de fazer sentido. O desperto não busca mais ser bom ou iluminado, ele busca ser inteiro, porque a integridade é a verdadeira iluminação.
aceitar todas as partes de si, inclusive as sombras, e amá-las igualmente. Ele entende que o divino não está em negar o humano, mas em viver o humano com presença divina. O sagrado está em cada gesto, em cada respiração, em cada silêncio. O despertar é a unificação entre o céu e a terra dentro do próprio peito. A vibração do desperto é como um cristal limpo. Tudo o que passa por ele é purificado. Palavras comuns viram orações. Silêncios viram meditação. A presença se torna um portal. É por isso que os antigos diziam que um ser iluminado vale por 1000, não porque seja superior, mas porque sua frequência contagia o campo de todos. Ele é o reflexo mais fiel da luz, e por onde passa, o espelho coletivo se torna mais claro. O ser que desperta também entende que a criação não tem fim. Mesmo liberto, ele continua expandindo. O despertar não é um ponto final, é uma espiral infinita. Cada nova percepção abre novas camadas de realidade. Cada novo nível de amor revela dimensões ainda mais sutis da existência. O reflexo não some, ele evolui. E o buscador percebe que o propósito da vida nunca foi escapar do espelho, mas aprender a amar cada imagem refletida. Quando o olhar se torna amor e o reflexo se torna luz, o universo inteiro reflete de volta. As estrelas parecem mais próximas, o tempo parece mais lento e o coração mais vasto. A consciência se expande ao ponto de compreender. Não existe dentro e fora, não existe eu e outro. Há apenas a luz se olhando através de infinitas formas. O espelho invisível, agora, mostra a eternidade. O ser desperto não busca a luz. Ele percebe que sempre foi feito dela. E quando ele se lembra, o universo inteiro sorri de volta. Capítulo 9. O retorno ao espelho. Depois do despertar, quando o silêncio se instala e o ser reconhece que o reflexo e o observador são um só, vem o momento mais importante, aquele que separa o sábio do eremita, o iluminado do fugitivo, o retorno ao espelho. É o instante em que o ser desperto entende que não veio à Terra para escapar da realidade, mas para habitá-la com consciência. Que a luz não foi feita para ser guardada nas montanhas do espírito, mas para brilhar nas ruas do mundo. E é por isso que, depois da ascensão interior, o universo sempre chama de volta. O retorno não é uma regressão, é um ato de serviço. É o ciclo completo da consciência. Ela desce, esquece, busca, lembra, desperta e retorna, trazendo a luz da lembrança. O ser que volta não é mais o mesmo. Ele já não enxerga separação. Cada rosto é seu próprio rosto. Cada olhar é um reflexo da mesma centelha. O julgamento cede lugar à compaixão, porque agora ele vê o que os olhos humanos não veem, que por trás de cada erro há uma alma tentando se encontrar, por trás de cada ferida há um aprendizado, por trás de cada sombra há luz adormecida. O retorno ao espelho é a fase em que o desperto volta a interagir com o reflexo do mundo sem se perder nele. Ele conversa com as ilusões, mas não é iludido. Caminha entre as sombras, mas não se confunde com elas. Ele não nega o mundo. O abraça, porque agora sabe que o espelho não precisa ser quebrado para ser transcendido. Ele precisa ser amado. Ele volta para o mesmo cenário, mas não é mais o mesmo personagem. Ele está presente, inteiro, e o mundo, ao sentir isso, começa a se transformar. Os mestres antigos chamavam esse estado de descida da luz. Diziam que um verdadeiro iluminado não é aquele que abandona o espelho, mas aquele que o ilumina. Ele não foge da matéria, a santifica, come pão, ri, chora, sente dor e prazer, mas tudo o que vive é oração. Cada gesto, cada palavra, cada toque é uma lembrança de Deus. Ele vive no mundo sem ser do mundo. E esse é o maior milagre, estar no espelho e, ainda assim, ver além dele. No retorno ao espelho, o desperto compreende que a luz que encontrou não é apenas dele.
Ela pertence a todos. Por isso, sua presença se torna um canal. Ele não ensina com discursos, ensina com vibração. As pessoas se aproximam e sentem paz, sem entender o porquê. O ambiente muda quando ele chega, não porque ele faça algo, mas porque sua frequência reorganiza o campo. O ser desperto se torna um espelho consciente. Reflete amor para quem reflete ódio, compaixão para quem reflete dor, luz para quem reflete escuridão. Mas esse retorno também exige humildade. Porque ele, ao voltar, o desperto encontrará o mesmo mundo, ainda adormecido, ainda preso ao reflexo. Muitos o julgarão, o desafiarão, tentarão testar sua luz. E é aí que o aprendizado se completa, quando ele compreende que o espelho coletivo é parte da missão. Ele não veio para ser compreendido, veio para irradiar. E mesmo diante da incompreensão, permanece em paz. Ele já não reage, ele reflete, porque sabe que, se reagir, volta ao reflexo. Se reflete, permanece na criação. Há uma história antiga sobre um mestre que, ao alcançar a iluminação, desceu da montanha e voltou para sua aldeia. Lá, continuou a varrer o chão, cuidar do jardim e servir chá. Quando lhe perguntaram por que não pregava o que havia aprendido, ele respondeu sorrindo: "Quem me vê varrer o chão aprende mais do que quem me ouve falar." Assim é o retorno do ser desperto, silencioso, natural, invisível. Ele não fala de luz. Ele é luz em movimento. O retorno ao espelho também é o momento em que o Criador entende o poder da entrega. Ele já não precisa controlar o reflexo, pois confia no fluxo universal. Ele permite que a vida o conduza, sabendo que tudo o que vem é alinhado ao plano maior. Essa confiança é a verdadeira fé, não uma crença cega, mas uma certeza vibracional de que tudo está em ordem, mesmo quando parece caos. O desperto caminha sem medo porque sabe, o espelho não erra. Nesse estado, até as dores se tornam bênçãos. Quando algo o fere, ele pergunta: "O que essa dor está tentando me mostrar?" E o espelho responde, às vezes em silêncio, às vezes com um novo reflexo, mas sempre com amor. O liberto não foge mais das lições, ele as agradece, porque entendeu que cada situação é uma oportunidade de refinar o reflexo e expandir a luz. O retorno é o estágio da gratidão total, onde tudo é aceito e tudo é utilizado como matéria-prima da evolução. Os alquimistas chamavam esse momento de o ouro do espírito. É o ponto em que a alma transmutou tanto chumbo em luz, tanta dor em sabedoria, que se torna imortal vibracionalmente. A morte deixa de ser um fim e passa a ser apenas uma troca de espelho. A consciência continua. E o reflexo segue em dimensões cada vez mais sutis. O ser desperto entende que nunca houve nascimento nem fim, apenas reflexões infinitas da mesma luz, dançando entre mundos. Mas há algo que o retorno traz de mais valioso que qualquer poder espiritual: a simplicidade. O desperto aprende a se maravilhar novamente com o que é pequeno. Ele contempla o nascer do sol e entende que o universo inteiro está naquele instante. Observa uma criança e vê Deus brincando consigo mesmo. Escuta o canto dos pássaros e reconhece a melodia da criação. Ele volta a ser puro, não por ignorância, mas por sabedoria. A simplicidade é o ápice da iluminação, porque só um coração limpo pode refletir o todo. E assim, o buscador que um dia se perdeu no espelho e se confundiu com a imagem, agora retorna sabendo que nada foi em vão. Cada dor, cada queda, cada lágrima foram fragmentos de um grande mosaico que agora forma a imagem completa da alma. Ele olha para o reflexo, o mesmo espelho que antes o aprisionava, e sorri, porque agora sabe que o espelho nunca foi um inimigo. Foi um mestre paciente, que o conduziu passo a passo, até lembrar que ele sempre foi o reflexo mais puro do divino.
O espelho não é prisão, é passagem. E quando o amor reflete o amor, o universo se reconhece. Capítulo 10. O espelho de Deus. Há um momento em toda a jornada espiritual em que o buscador percebe que o espelho que ele vinha tentando compreender não existe mais. O vidro se dissolve, o reflexo desaparece, e tudo o que resta é a própria luz, infinita, silenciosa, sem direção nem forma. Esse é o instante em que o ser deixa de ser observador e se torna o próprio observado. O ponto onde Deus e eu deixam de ser palavras separadas e se fundem em uma única vibração. O ego não suporta esse encontro, porque ele vive da ilusão da dualidade. Mas a alma o reconhece como um retorno. O espelho de Deus não reflete formas, mas consciência pura. É o reflexo do todo olhando para si mesmo em êxtase eterno. O universo inteiro é o corpo desse espelho, e cada alma, cada estrela, cada átomo é um fragmento dessa superfície divina onde a luz se contempla. Tudo o que você acreditava ser você, suas memórias, dores, desejos, identidades, eram ondas momentâneas na superfície do infinito. Nada foi desperdiçado, nada foi perdido, porque até o erro é um reflexo da busca pela verdade. A mente humana tenta compreender esse mistério, mas é como tentar medir o oceano com as mãos. O espelho de Deus não pode ser descrito, só sentido. Quando o buscador atinge esse ponto, ele entende que a criação não é um teatro, mas uma respiração. Deus respira dentro de si mesmo, e cada vida é uma inspiração e uma expiração da consciência divina. Tudo o que nasce retorna, tudo o que morre renasce, tudo o que se perde volta na forma do amor. Os antigos chamavam esse estado de unio mística, a união mística entre a alma e o divino. É quando o eu se curva em reverência e diz, eu sou o que sou. E nesse instante, o espelho inteiro se ilumina. O tempo cessa. O medo desaparece. Não há mais busca, porque o buscador compreende que nunca saiu da casa de Deus. Toda dor foi uma lembrança mal interpretada. Todo vazio foi apenas o eco daquilo que ele já é. Plenitude. No espelho de Deus, as leis humanas se desfazem. O impossível se torna natural. O improvável se torna provável. A abundância não é mais desejada, porque é percebida como o estado natural da existência. A cura não é buscada, porque não há mais doença, apenas energia se reorganizando em harmonia. O amor não é conquistado, porque é a substância de tudo o que existe. O desperto não vive mais, ele é vivido pela própria consciência. É nesse ponto que o universo revela seu último segredo. Você é o espelho através do qual Deus se reconhece. Tudo o que você experimentou, sofreu, desejou e amou era o próprio divino se explorando através de você. Cada lágrima que caiu de volta nas mãos de Deus. Cada sorriso que surgiu brilhou no rosto do próprio Criador. Você nunca foi uma centelha perdida. Sempre foi o fogo inteiro, apenas esquecido de si mesmo. Quando o buscador contempla essa verdade, o mundo volta a ser simples. Ele não precisa mais de respostas, porque se tornou a própria pergunta. Ele não precisa mais provar nada, porque é sustentado por tudo. A consciência se expande tanto que o eu se dissolve no nós. A flor que desabrocha no jardim, o rio que corre, o vento que sopra, tudo é ele. O divino não está mais acima, nem além. Está aqui, agora, respirando com ele, amando através dele, existindo como ele. O espelho de Deus é o ponto onde o reflexo se reconhece como o rosto original, onde o universo inteiro desperta e percebe que nunca houve dois, nunca houve separação. O bem e o mal, o claro e o escuro, o início e o fim, tudo era apenas o jogo do espelho se observando de ângulos diferentes. E nesse reconhecimento, a alma finalmente descansa.
Não há mais o que buscar, porque a busca era o próprio chamado do todo para si mesmo. Mas mesmo no silêncio absoluto dessa compreensão, algo permanece: o amor. Porque o amor é o que sustenta a ilusão e a verdade, o reflexo e o espelho, o visível e o invisível. Ele é o tecido que une tudo o que é. Quando o buscador se torna amor, ele volta ao mundo com um novo olhar, um olhar que não julga, não teme, não separa, um olhar que transforma tudo o que toca. Ele entende que o propósito da iluminação nunca foi escapar do espelho, mas ensinar o espelho a refletir luz. E então o ciclo se completa. O ser desperto vive, ri, ama, sofre e celebra como qualquer outro, mas há uma diferença: ele sabe. Sabe que por trás de cada rosto há o mesmo olhar, por trás de cada sombra há o mesmo sol, por trás de cada vida há a mesma consciência observando. Ele se torna espelho vivo de Deus, e por onde passa, o universo se reconhece, e é aqui que o livro termina, mas o mistério continua, porque a cada vez que alguém desperta, o espelho se amplia, e a cada vez que alguém ama, Deus se vê com mais clareza. Talvez, nesse exato momento, Ele esteja se olhando através de você, esperando o instante em que você perceba que sempre foi Ele. No início, Deus criou o espelho. No fim, o espelho lembrou que era Deus. Se esta mensagem tocou algo em você, é porque o espelho começou a vibrar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal O Livro Escondido e continue comigo nessa jornada de despertar e revelação. Porque cada vez que uma alma desperta, o espelho da humanidade se torna mais luminoso.